Olá, e depois dessa pausa, muitos questionamentos. Bom, nós continuamos no contexto da formação, iremos agora avançar do número 136 até ao número 150. Por que é que nós vimos fazendo estas pausas? O que é que eu peço a você, quando fazemos estas pausas, que releia o texto, faça as suas anotações? Como dissemos lá desde o primeiro dia, este curso não tem um objetivo de simplesmente intelectualizar a leitura do diretório. Isso você faria sozinho, sem a necessidade de despender deste tempo assistindo às aulas. O objetivo é que esta partilha que faço com você e que preparamos aqui na Arquidiocese com muito carinho para todos vocês, ajude todos e cada um de nós a entrarmos numa sintonia humana, espiritual e evangelizadora que nos permita entender em profundidade, mas também assumir essa nova cultura que o diretório traz consigo mesmo. Por isso não basta uma leitura apressada ou simplesmente uma leitura para fazer um resumão básico. Não é isso que estamos vivenciando aqui. Mais uma vez, peço a sua colaboração nesse sentido. Quando sugerimos uma pausa, quando sugerimos um momento para fazer anotações, se for possível, faça desse modo e você verá a diferença. Aquilo que eventualmente poderia ser algo maçador, aborrecido, se torna de facto algo muito mais vivencial, porque nos permite este questionamento interior, esta abertura ao espírito, esta realidade de nos deixarmos, também nós, acompanhar, levar pela mão, abrir o coração e a inteligência e entender novas perspectivas e novos horizontes. Neste contexto em que nos situamos, nós iremos ver agora as dimensões da formação. Ora, a formação do catequista, ela tem no seu centro um objetivo essencial: fazer que o catequista amadureça como pessoa, como fiel e como apóstolo, ou, se quisermos dizê-lo de outra maneira, fazer com que o catequista possa deixar-se envolver pelo mistério de Deus, que é a Trindade, se deixar renovar pelo seu amor misericordioso e santificador, e com isso fazer esta experiência determinante de se sentir convocado, chamado e enviado para ser um discípulo missionário. Para que isso aconteça, é importante, quando falamos de formação e das dimensões da formação, entender que não estamos falando de uma torta que a gente vai fatiando, fatia 1, fatia 2, fatia 3, mas estamos, na verdade, refletindo e falando sobre uma realidade unitária. O fato de dizermos item A, B ou C é apenas por uma questão pedagógica para o nosso entendimento e para o nosso aprofundamento. Mas todas estas realidades que falaremos agora, elas estão intimamente correlacionadas. Uma leva a outra, uma pressupõe a outra. Então é disso que se trata quando falamos de formação. E, justamente, um outro elemento que é enfatizado lá no número 138. Você que já fez vários cursos inclusive até de especialização, em catequese também, tudo isso não é uma realidade para nos tornar, vamos dizer assim, agentes especializados de primeiro nível em catequese. Santo Inácio de Loyola diz nos seus escritos que não é o muito saber que sacia a nossa alma, mas sim o interiorizar, o saborear interiormente todas as coisas. Então é disso que se trata. Nós, mesmo tendo estudado muito, aprofundado muito, lido muitas coisas, o que está em causa, em primeiro lugar, não é, eu diria assim, os diplomas que alcançamos, mas sim a qualidade espiritual e humana com que vivemos a nossa experiência de fé. E é neste contexto e para este contexto que a Igreja nos fala então das dimensões da formação. A primeira delas, ser e saber ser com
através de uma maturidade humana, cristã e de uma consciência missionária. Você pode acompanhar lá a partir do número 139, que nos diz que na dimensão do ser, o catequista é formado para se tornar testemunha da fé e guardião da memória de Deus. É importante que a gente entenda algo que já o diretório anterior reforçava. A verdadeira formação, ela alimenta, sobretudo, a espiritualidade do catequista, de maneira que a sua ação nasça, na verdade, do testemunho de sua própria vida. Por isso, a formação sustenta a consciência missionária do catequista mediante esta interiorização das exigências do reino que Jesus manifestou. Ora, qual é o ponto de partida antes do nosso papel de catequista? A do nosso ser, isto é, desta exigência espiritual que colocamos para a nossa existência enquanto batizados. É aí que está, no caráter das dimensões da formação, a essência, a raiz primeira e profunda de todo o processo. E é a partir desta interiorização das exigências do reino que Jesus anunciou e manifestou, que brota então o nosso saber ser com os outros. Para isso é importante a gente entender que o catequista existe nesta realidade dialógica. Nós não somos, deixem que eu diga assim, extraterrestres, não somos apenas uns nerds especializados nas coisas de Deus. Nós somos estes homens e mulheres marcados pelo fogo de Pentecostes e pela luz nova que a Páscoa de Cristo nos trouxe. E nesse sentido, a força da fé, a força do Espírito, a vida nova que a Páscoa nos oferece e que nos habita, é que nos permite e que nos envia para sermos estes homens e mulheres com os outros, homens e mulheres para os outros, homens e mulheres ao serviço dos outros. Então, na dimensão do saber, o que é que o diretório vem enfatizando? Ele nos fala da importância de uma formação bíblico-teológica, do conhecimento da pessoa humana. Como disse há pouco, não somos extraterrestres, então somos humanos com humanos, e da importância de um conhecimento do nosso contexto social. O catequista é também um mestre que ensina a fé. O número 143 começa afirmando justamente isso. E para isso, ele é chamado a viver a fé e a comunicá-la com sabedoria. E isso diz respeito a todos e a cada um de nós. Lembram que há pouco falámos que não se improvisa na catequese. O improviso significa atraiçoar, agrilhoar, encarcerar a graça de Deus. Então, para que o catequista possa ser um mestre que ensina a fé da Igreja, é necessário, diz o diretório, que ele conheça 3 elementos fundamentais, diz o diretório. As grandes etapas da história da salvação, e aí está o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história da Igreja, tudo isso marcado pela luz da Páscoa de Jesus Cristo. É necessário que o catequista conheça o núcleo essencial da mensagem e da experiência cristã, o símbolo da fé, o credo, a liturgia, os sacramentos, a oração, a vida moral. E é necessário que o catequista também conheça os principais elementos do magistério que dizem respeito ao anúncio do Evangelho e à catequese. Ora, este curso se insere justamente aí. Este documento, que é o novo diretório para a catequese, ele se situa justamente como um dos elementos necessários para o anúncio do Evangelho e da catequese, dentro daquele processo amplo que a gente já viu em termos históricos. Esta é uma nova etapa. Então, por isso, o curso para esse aprofundamento. Como Igreja, nós sentimos essa preocupação de oferecer a você, caro irmão catequista, esta possibilidade de uma visão ampla. Esse é o objetivo deste curso, uma visão geral,
E é a primeira etapa, digamos assim, para que você conheça também. Então, recordando, o catequista precisa conhecer as grandes etapas da salvação, os núcleos essenciais da mensagem da fé e os principais elementos do magistério. Mas, na apresentação, na comunicação da mensagem, é necessário estar atento ao modo de como podemos e devemos fazer tudo isso. E aí é necessário conciliar o seguinte: o caráter sintético e carigmático da experiência da fé, a qualidade narrativa da própria narração bíblica, um estilo de catequese nos conteúdos teológicos que leva em conta as condições de vida das pessoas concretas. Nós não falamos para anjos, falamos com a humanidade inteira naquilo que são os seus acertos, mas naquilo que são também as suas contradições. Um conhecimento de tipo apologético que mostra que a fé não se opõe à razão, e isso hoje é ainda mais determinante. E, portanto, juntando a todos estes elementos, enfatiza o diretório, e você pode acompanhar aí no número 146. Junto com a fidelidade à mensagem de fé, o catequista é chamado a conhecer a pessoa concreta e o contexto sociocultural em que vive. À luz, lá no final do parágrafo, à luz dos princípios da doutrina social da Igreja. Entre elas, deve-se adequadamente considerar, por exemplo, a psicologia, a sociologia, a pedagogia, as ciências da educação, da formação e da comunicação. Veja, a Igreja tem esta preocupação global. Se ela quer comunicar uma mensagem de salvação e de vida para o homem todo e para todos os homens, ela sabe que nós somos feitos de acertos e contradições. Por isso, nesta comunicação da fé, nesta partilha vivencial desta graça que nos tocou e transformou as nossas vidas, a Igreja vem dizer-nos: é preciso conhecer o depósito da fé na sua integralidade, é preciso conhecer como tudo isso se desdobrou ao longo da tradição, na liturgia, nos sinais sacramentais, na arte, todas essas realidades que nós já conhecemos. É preciso aprofundar tudo isso em consonância com o magistério da Igreja, mas é indispensável também, para que essa comunicação da fé seja inteligível, entendível pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que os catequistas, mestres e pedagogos da fé, possam ter em conta a realidade concreta da vida das pessoas e as ciências humanas. E para isso, alguns critérios que a Igreja, através do diretório, nos dá. São eles: o respeito à autonomia das ciências. A Igreja, diz o Concílio Vaticano II, afirma a legítima autonomia da cultura humana e, sobretudo, das ciências. O discernimento e a avaliação de diferentes teorias psicológicas, pedagógicas, sociológicas, retirando delas o seu valor essencial e também reconhecendo os limites que elas têm. E, por fim, as contribuições das ciências humanas devem ser assumidas sob a perspectiva da fé, com base na antropologia cristã. Ou seja, não vamos simplesmente abraçar uma determinada realidade só porque é moda e todo mundo está falando sobre isso. Vamos, nessa teoria psicológica ou pedagógica, didática, sociológica, entender de tudo isto que é afirmado, o que é coerente com aquilo que diz a experiência da fé. Em termos antropológicos, esta realidade valoriza o ser humano como um todo, como uma realidade única, sagrada, ou ele apenas parcela o ser humano e valoriza apenas algum dos itens? Esse é o critério que a Igreja nos diz. Se não valoriza a integralidade do ser humano, precisamos estar atentos e precisamos ter discernimento. Mas, além do ser, do saber ser com, a Igreja nos coloca diante de outra realidade, o saber fazer.
E aí toca diretamente a questão da formação e toda a questão metodológica. E recorda-nos o diretório que o catequista se forma para crescer num duplo binómio, como educador e como comunicador. Por isso, esta formação pedagógica, já vimos qual era a pedagogia de Jesus lá no início, então esta formação pedagógica de que nos fala o texto do diretório tem um objetivo, isto é, ela visa amadurecer no catequista algumas aptidões. Quais são elas? A capacidade de liberdade interior e gratuidade, de dedicação e coerência para poder ser uma testemunha crível da experiência de fé. Vejam como temos aqui um elemento absolutamente essencial hoje. Como disse, já vou repetir mais uma vez, nós não somos marqueteiros de Jesus, nós somos testemunhas da sua Páscoa. E para que seja credível, aceitável, para que possa ser acreditado tudo isso, nós precisamos de ter esta capacidade de liberdade interior, de gratuidade, de dedicação e de coerência, para que o nosso testemunho não seja a fala de um artista, de um ator, mas que seja sim a fala, a transparência de um discípulo. Depois, um outro elemento que nos é apontado no âmbito da formação pedagógica é a competência na comunicação e narrativa da fé. Isto é, nós não vamos contar um evento, um show que houve. Nós vamos narrar uma experiência e é importante que as pessoas que nos escutam possam se sentir parte dela. Da história da salvação, nem ninguém está excluído. Para ela todos caminhamos, a ela todos somos chamados, nela todos vivemos, porque o Espírito de Deus está conosco, nos acompanha e Deus continua presente e reinante no mundo. Mesmo que haja incoerências, pecado, tudo isso, como nos recorda o Catecismo da Igreja Católica, o poder do mal é sempre finito. Então precisamos abrir os olhos do coração e da inteligência para entendermos claramente esta realidade de que a história de salvação que narramos é uma história da qual todos fazemos parte. Para Deus não há excluídos, porque para Deus todos somos filhos. Um outro elemento é o amadurecimento de uma mentalidade educacional. Reparem, não diz mentalidade de professor, no sentido antigo, tradicional, em que o professor fala e o aluno escuta. Esta mentalidade educacional significa esta disponibilidade para criar interação, para criar relacionamento, para orientar dinâmicas, para incentivar a ativação de processos de aprendizagem que são pessoais, mas também são comunitários. Um outro item no âmbito da formação é a gestão serena das relações educacionais na sua qualidade afetiva. Isto significa sintonizar com o mundo interior do outro e ajudá-lo também a que ele possa narrar e expressar as suas emoções. Estamos no campo da empatia. A empatia não significa se colocar no lugar do outro. A empatia significa deixar o outro ser outro na minha vida. Porque se eu me coloco no lugar do outro, quem está lá sou eu, não é ele. Então a empatia é mais do que isso. É deixar que o outro seja outro na minha vida. Que o outro seja outro para mim, que eu aprecio, que eu valorizo, que eu escuto, que eu busco compreender e acolher. E a quem eu dou espaço para que ele possa narrar aquilo que é a sua experiência, aquilo que são as suas emoções, aquilo que é o seu mundo afetivo, humano e de fé. E por fim, a capacidade de elaborar um itinerário de fé que seja capaz de considerar as diversas dinâmicas socioculturais, ser realista. E como isso é importante hoje. Às vezes, muitas das nossas experiências catequéticas são imposição. Não têm em conta
o ambiente humano em que se encontram. É como se fosse um tijolo. Pum! Ora, a experiência de fé é a oferta de salvação e de vida. Por isso é que ela nunca dispensa a questão humana, nunca dispensa a experiência humana, o que é verdadeiramente humano, nem o ritmo do outro. O primeiro que foi paciente conosco foi o próprio Deus. E dele nós somos testemunhas. Então, é essa a missão que ele nos pede, que usemos da mesma paciência e bondade e misericórdia com que ele desde sempre espera, ama e nos oferece também a nós a salvação. Para isso é necessário ter em conta alguns elementos. A linguagem precisa hoje ser de fato criativa, suscitar, acompanhar, e também a importância de que esses itinerários não se resumam simplesmente a seguir de etapa em etapa. Um processo avaliativo deles, crítico, é absolutamente essencial. Para isso, como mediador de todo este processo de pertencimento à comunidade, é importante que o catequista viva tudo isto e este serviço da catequese com um estilo de comunhão. O saber fazer, o saber ser e o saber ser com os outros é sempre em função disto. A fé, ela é anunciada, testemunhada a pessoas, a cada pessoa, mas ela não é uma realidade individualista. Então, de pessoa a pessoa, o fim último da experiência catequética é este útero onde fomos gerados. É a ele que precisamos voltar. Por isso, embora seja uma experiência personalizada, ela é sempre uma experiência também comunitária. É por isso que é necessário um estilo para viver a catequese, para ser catequista, para fazer catequese. E esse estilo é a comunhão eclesial que sempre nos deve apaixonar, engajar, estimular. O documento vai falar também da formação catequética dos candidatos à ordem sagrada. Não me demoro muito aqui porque a maioria de nós aqui somos leigos, mas apenas dizer a importância de que estas realidades ocupam no processo formativo dos futuros presbíteros, não esquecendo que o bispo é o principal catequista e os presbíteros, os nossos padres, dele são os principais e imediatos colaboradores. Então, esta formação dita destes moldes para os leigos assume soberana importância também na formação dos futuros presbíteros. Eles serão pastores e servos do povo de Deus. Talvez a teologia pastoral catequética precise ser mais valorizada nos itinerários formativos dos nossos presbíteros, para que não apenas eles tenham competência teológica para nos ensinar as coisas da fé, mas, sobretudo, para que a formação didática, pedagógica, possa também alcançá-los de uma maneira mais intensa e eles possam ensinar-nos com o seu testemunho e com o seu modo de fazer catequese aos agentes pastorais este grande modo novo de sermos mestres e pedagogos da experiência de fé, de um acompanhamento mais autêntico e de uma oferta mais significativa desta vida e salvação que temos em Jesus Cristo. O documento vai concluir nos falando dos níveis de formação e vai falar de uma formação de base para todos os catequistas, vai falar dos centros de especialização para responsáveis e animadores de catequese e depois vai falar dos centros superiores para especialistas em catequética. E com isso, o diretório fecha a primeira parte. Vejam, nós fizemos um itinerário lá desde o início, começámos com todo o contexto da revelação, toda a dimensão trinitária da experiência de fé, fomos avançando e evoluindo e terminamos esta primeira parte centrados e focados na experiência da formação dos catequistas, que não é em vão e que não é à toa. Aquilo que o diretório vem dizendo para a gente de maneira muito concreta e clara é que vivemos num mundo, hoje,
que é um mundo belo, mas muito desafiador, e que não podemos descurar três coisas. A memória, que não é apenas recordação de um passado distante. A memória para nós é sempre memória agradecida, é a memória vivencial, existencial, isto é, fomos tocados pela graça e queremos tocar outros com a mesma graça. Então, esta memória faz o resgate de toda a economia da salvação, de toda a pedagogia divina, que pacientemente e benevolentemente nos acompanha, nos resgata e nos salva. Além disso, para além da memória, esta experiência fundamental da espiritualidade, o Diretório tem sido muito enfático em tudo isso. Para anunciar é preciso acolher, viver e celebrar de forma autêntica a experiência de fé e, por isso, na memória e na espiritualidade, um elemento emerge, esta necessidade de sabermos interpretar a realidade para os tempos de hoje, de maneira que a mensagem do Evangelho seja significativa, isto é, seja verdadeiramente o que ela é, sal e luz para a vida do mundo. Se isto tudo não ficou claro para você, eu peço agora que você faça, neste momento de pausa que vamos ter, um resgate de todo este percurso. Até agora nós terminamos agora com o número 156. Então já foram 156 números que nos falaram, que nos fizeram refletir, que nos fizeram aprofundar. Se você não teve tempo de até agora pegar no texto do Diretório e fazer uma leitura, eu aconselho você a essa pausa. Você poderá acompanhar o resto do curso com calma, ele está aqui disponível para você, mas faça esse resgate. Não avance sem antes ter lido, feito os seus destaques, pontuado aquilo que são as suas interrogações, as suas dúvidas, e se quiser aqui embaixo tem um formulário que você pode preencher. Ele serve para registrar a sua presença, mas serve também para que você possa já deixar alguns questionamentos, dúvidas, ou alguma informação e afirmação mais essencial para a live que nós vamos fazer no dia 15 desse mês de setembro. É terça-feira, à noite, a partir das 20 horas. Nesse dia nós teremos um encontro ao vivo e aí vamos poder interagir muito mais, conversar muito mais, refletir certamente e aprender juntos muito mais coisas. Então, fique atento. Se você ainda não segue, pode seguir a rede social da Arquidiocese da Paraíba no Instagram ArquiPB. Caso você deseje entrar em contato comigo, pode seguir também lá no meu Instagram, prof.luismiranda, e assim vamos interagindo, vamos conversando e vamos mantendo este nosso desejo de, ao conhecermos mais o novo Diretório, podermos deixar que o nosso entusiasmo se renove, que a nossa vida se reconverta, isto é, se aprofunde com um olhar novo e que o nosso coração olhe para o futuro sem medo, porque é para lá que Deus nos chama.